Como aumentar o lucro do seu negócio diminuindo as suas vendas? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, sou consultor financeiro empresarial. Eu chamei você nesse vídeo falando a respeito de como aumentar o seu lucro, mas na contrapartida tendo a redução das suas vendas com base em uma experiência de anteontem com um cliente, numa situação em que nós nos deparamos com isso. Acontece que quando nós tivemos o ano passado, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no ano de 2021, nós tivemos um resultado muito expressivo na empresa. Quando nós comparamos os resultados que ocorreram no ano de 2020 com relação ao ano de 2021, os resultados foram muito satisfatórios, principalmente no quesito vendas. Então a empresa, ela cresceu exponencialmente. A gente tem uma base histórica, já é um cliente que a gente vem acompanhando já há um bom tempo. Então, ano a ano, a gente tem ali o histórico de faturamento, o crescimento do faturamento desse cliente. E eu sempre observo que existe uma coerência naquilo que está acontecendo. Porque dificilmente alguém incha, né? E inchar não é bom. Se tiver com o dedão inchado, você sabe que não é bom. É importante um crescimento contínuo. Então, 2021 foi muito bom. Terminou com números sensacionais. E aí, trabalhei toda a construção do planejamento empresarial da empresa, fizemos todo o planejamento e iniciamos o ano de 2022 com novos caminhos, novos horizontes, perspectivas, por mais dificuldades que tenham, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda está em pandemia, mas já estamos num cenário diferente. Então, naquele momento, estava um pouquinho mais de dificuldade que agora, mas a gente trabalhou, encaixou todas as peças, chamamos os principais gestores dentro da empresa, entregamos para eles uma meta, um resultado para ser alcançado. Inclusive, eu fiz a defesa do porquê da existência daquele resultado. Chamei os gestores e falei, olha, nossa meta tem que ser X, tá? E nós vamos trabalhar isso porque nós temos toda uma coerência de resultado. E aí vem o primeiro passo para você aumentar as suas vendas, para você aumentar o seu lucro mesmo diminuindo as suas vendas. O primeiro passo é avalie os seus resultados. Estou olhando aqui nas minhas anotações para não deixar nada de lado, mas avalie os seus resultados. E exatamente era isso que eu estava fazendo naquele momento. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu avaliei os números da empresa. Eu defendi com unhas e dentes tudo aquilo que precisava ser feito, o resultado que a empresa precisava alcançar. Por que eu tinha chego naquele valor, naquela projeção de meta, naquela projeção de lucratividade. Então ali eu tinha todos os resultados coerentes em defesa para que os gestores procurassem. E foi muito bem aceito, até porque eu pedi para que a empresa, né, eu praticamente ali determinei que a empresa remunerasse, como que eu posso dizer, que faltou a palavra, que ela fosse que remunerasse muito generosamente quando os resultados fossem alcançados. Porque aquele resultado, dentro da proposta que eu estava oferecendo para os gestores, ficaria irrisório em cima daquilo que a empresa conquistaria. Ok, seguimos adiante. E daí o que aconteceu? O ano começou, o primeiro trimestre aconteceu e entrou janeiro, foi um resultado diferente daquilo que se previa. Foi fevereiro, um resultado diferente daquilo que se previa. E foi o terceiro mês, né, do primeiro trimestre, o mês de março, e o resultado aquém daquilo que se queria. E digo mais, o resultado alcançado foi de 60% do que foi planejado. Muito ruim. Muito ruim. Ruim comparado com aquilo que se esperava. Porém, eu avaliei. Eu fiz a avaliação entendendo os porquês que aquilo estava acontecendo. Entendendo principalmente o comportamento histórico que o meu negócio tinha, que aquele negócio tinha. Porque se você olha somente para comparando o que eu quero
com aquilo que está acontecendo, você vai falar, nossa, foi péssimo, foi horrível, vai sair espumando, xingando, brigando com todo mundo. Mas não é por aí o caminho. Você precisa entender os pormenores, os porquês que aquilo aconteceu. Você precisa entender os porquês dentro do seu cenário mensal, dentro daquele mês, uma carteira de clientes, um produto, né, mercado, concorrência. Então, uma série de fatores que a gente precisa entender e também entender o seu comportamento histórico. E aí eu fui olhar o comportamento histórico e percebi que mesmo com 60% menor, a gente estava superior a anos anteriores. Ou seja, o ano de base foi um ano fora da curva. Foi um ano muito diferente. Ainda que eu tenha aquela meta estabelecida, ela sofreu influência da gestão, da diretoria, uma vez que eu direcionei um caminho, e a gestão ela falou, não, Kleber, a gente consegue um desafio maior, e aí a gente chegamos num número mais desafiador, mas não foi possível alcançar esse resultado. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, deixa comigo, avaliei os resultados, falei para o diretor, eu avaliei os resultados e eu preciso mexer, preciso modificar no que está aqui. Por quê? Porque foi o primeiro trimestre, os nossos gestores que a gente chamou para o desafio, que a gente chamou para poder estar ali conosco, para estar empenhado e fazer o resultado acontecer, eles já abandonaram o barco. Nós ainda temos 3/4 do ano pela frente e nós já perdemos os nossos gestores. Eles já não acreditam mais na nossa meta, aquilo que nós passamos para eles, eles já sabem que não será alcançado. Qual que é a motivação deles de continuar correndo atrás de uma coisa que eles já sabem que não vão alcançar? Então, com isso em mente, eu passei a fazer o trabalho de nova determinação de metas, de novos resultados. E aí eu fiz toda uma comparação, expectativa de resultado, de crescimento da economia, comportamento histórico da empresa, enfim, cheguei num número de resultado inferior àquilo que aconteceu no ano anterior. Logo de cara, o gestor olhou para mim e falou, Kleber, esquece, não dá para fazer isso. Eu falei, aguarda só um pouquinho, deixa eu te explicar. E aí eu passei passo a passo qual foi a minha decisão. Eu passei para ele, expliquei passo a passo o que eu elaborei. Por que eu cheguei naquele valor? Eu elaborei aquela... Eu ia usar o termo defesa, mas não foi uma defesa. Eu expliquei o porquê daquela situação. Ou seja, eu criei um cenário com base nas evidências que eu tinha, com base naquilo que estava acontecendo no período. Afinal de contas, o resultado está sendo 60% inferior àquilo que foi previsto. Então não adianta eu continuar achando que vai reverter e que do dia para a noite coisas mirabolantes vão acontecer. Em geral, não é assim que funciona. Existem alguns pontos fora da curva, como foi o próprio ano de base que eu tomei, mas, em geral, as coisas elas têm um equilíbrio. O que a empresa está fazendo? E olha que a empresa tinha comprado um equipamento novo. A empresa tem investido e está trabalhando por equipamentos que aumentem o faturamento da empresa, que aumente a rentabilidade da empresa, que aumente a carteira de pedidos. Está trabalhando por resultados que gerem qualidade para o cliente. Sim, a empresa está trabalhando, mas tudo isso tem coerência. Então, é importante que você avalie os resultados para criar os cenários necessários para direcionar o seu negócio. O segundo ponto que eu quero dizer para você é motive o seu time. Por que eu cheguei nessa decisão? Pensa comigo. 1/3 do ano foi embora e meu time, as cabeças que estão ajudando a empresa a seguir adiante, elas já desistiram do projeto. Elas já não estão mais confiantes de que aquele resultado vai acontecer e estão ali desmotivadas para que aquilo se transforme em realidade. Elas já sabem que não vão alcançar, o desafio está muito grande. Então, eu trabalhei toda uma reformulação dos resultados e entreguei para os diretores dizendo, motive o seu time. Eles estavam desestimulados porque já estavam com algo que não conseguiriam. Se você levanta de manhã e você sabe que não vai alcançar alguma coisa, você trabalha aquele dia desmotivado. Talvez você esteja passando por um momento de adversidade, dificuldade, e você olha para o cenário que está na sua frente e você fala, cara, não tem como eu conseguir resolver esse problema. Se esse é o seu caso, é importante que você motive que você motive seu time. Como? Criando objetivos palpáveis, objetivos alcançáveis, que de fato você consiga olhar para eles e falar, cara, isso aqui vai dar um trabalhinho, mas eu consigo. Eu posso me empenhar. Isso vai trazer melhores alternativas. Isso vai falar assim, peraí, o gestor foi trabalhado lá atrás,
ele me deu um resultado e ele foi coerente. Ele viu que aquilo lá não ia acontecer. Ele está comigo. Ele não está só cobrando. Então, motive seu time. Motive demonstrando que você é parceiro, que vocês estão do lado, que vocês trabalham juntos, que você não é o patrão tirano e que ele só está lá, o proletariado, para poder só te gerar receita, só para poder vender mais. Não, incorpore, entenda, fala, cara, você está aqui para transformar os seus sonhos em realidade. Você está aqui para receber o seu salário, sim, pelos serviços que você está me prestando, mas eu quero deixar você motivado. Eu quero fazer com que você corra atrás daqueles prêmios que eu disse para você. Premiar alguém é muito bom. Quando você premia o seu time, isso cria um diferencial. Ah, mas ele já ganha para poder fazer esse trabalho. Eu vou ter que pagar algo mais para ele? Sim, se você quiser melhores resultados, você precisa pagar por isso. As pessoas, elas aprendem quando dói no bolso, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Então, é importante que você motive o segundo ponto para você aumentar seu lucro, mesmo reduzindo as suas vendas. Já o terceiro ponto é que você vai passar a comprar corretamente. Perceba comigo uma coisa. Se você tem um planejamento com números, com metas, com resultados que você não vai conquistar, por N fatores, aí você precisa entender a sua realidade. Eu estou falando com base numa experiência minha, real, recente. Mas se você tem números que você sabe que não vai conseguir alcançar, possivelmente você vai trabalhar as suas compras com base naquilo que você pretende vender. Sei lá, vou usar um número redondo aqui, você quer vender 100 mil reais no mês e você precisa comprar 60 mil para poder vender esses 100 mil reais. Mas você constatou que você está ali com um déficit de resultado, que você vai vender, você está vendendo 30% abaixo do esperado. Então você vai vender 70 mil reais. Só que, se você comprar os mesmos 60, isso vai te gerar um problema terrível. Então, tem que ter coerência naquilo que você está fazendo. Se você programa uma venda, um desafio alto para a sua equipe de vendas, e você, na surdina, programa uma compra diferente, não está vendo coerência. Você não está seguindo princípios. Então você precisa seguir seus princípios e organizar a sua compra de acordo com a sua necessidade de vendas. É claro, existem situações em que você quer aumentar seu estoque, precisa. Existem situações em que você precisa reduzir o seu estoque. Eu tenho outro caso de cliente que a gente está reduzindo o estoque dele. Então, você precisa olhar para o seu estoque e você precisa comprar corretamente. Você precisa comprar as suas mercadorias corretamente para atender aquela sua demanda, aquela sua necessidade. Quando você compra corretamente, você gera um efeito em cascata de equilíbrio de geração de resultados positivos. Porque o que acontece? Aí nós temos o quarto ponto. Cuide do seu estoque. Você comprou certo, mas você precisa administrar e cuidar do seu estoque. Por que você precisa cuidar do seu estoque? Mercadoria na prateleira é dinheiro parado. E se um boleto está vencendo, você não consegue pegar na prateleira aquele boleto, aquela mercadoria que está lá, e entregar para o seu fornecedor. Não é possível que você consiga fazer isso. Você não vai conseguir fazer passar essa mercadoria direto para o seu fornecedor. Por quê? O seu fornecedor não tem interesse. Pode ser que o seu fornecedor não tenha um interesse direto na sua mercadoria. Pode ser que ele precise, ele tá interessado no valor financeiro, monetário. Vocês não têm relação em comum. Se você tiver uma relação em comum, talvez seja interessante, é a chamada permuta. Mas, em geral, você não vai pegar um produto da prateleira e entregar ele nas mãos do seu fornecedor. Então, quando você cuida do seu estoque, você vai gastar o seu dinheiro com sabedoria. Você vai manter o equilíbrio necessário para a gestão dos seus resultados. Você vai manter o equilíbrio necessário para cuidar das suas contas, para suas finanças andarem tranquilamente. E aí vem, cuidando do seu estoque, a gente vem para o quinto e último passo, quinto e último item fundamental para aumentar o seu lucro, mesmo reduzindo as suas vendas, que é gerindo o seu fluxo de caixa. Se você trabalhou corretamente essa definição de meta de vendas, né? Esses novos horizontes a serem alcançados.
Consequentemente, você vai ter um planejamento para comprar para atender essa demanda que você está se colocando à disposição. E daí, você precisa administrar o seu fluxo de caixa. Você vai olhar para o seu fluxo de caixa, porque aquela mercadoria parada na prateleira, você, mais uma vez, não consegue passar ela direto para o seu fornecedor. Você precisa trabalhar isso. E aí, você deve estar perguntando, Kleber, você me disse 5 passos, você está aí falando do fluxo de caixa, sendo que você já citou um pouquinho no item 4. Tá, mas e daí, cadê o aumento do meu lucro? Pensa comigo. Se você está com problema na gestão do seu fluxo de caixa e você está com mercadoria parada no seu estoque porque você não planejou corretamente e você não fez o dever de casa comprando o necessário para atender a sua demanda, aquela mercadoria parada, você vai se ver obrigado a queimar aquela mercadoria. Você vai se ver obrigado a comercializar, vender aquela mercadoria por um preço diferente do ideal para que você tenha a lucratividade satisfatória para o seu negócio. Você vai se ver pressionado a ter que oferecer um desconto a mais. Você vai ter que criar planos, né? Compre, sei lá, compre 2, leve 3, né? Pague 2, leve 3. Enfim, se você... Eu não sei como você precifica seu produto, tá? Às vezes você pega o seu preço de custo, multiplica por 2. Você não vai conseguir, mas você paga R$100 no produto, você multiplica por 2, está vendendo por 200, o que não é o jeito certo. E aí você vai ter que passar a multiplicar por 1,5, 1,7. Então, para o mesmo produto que você pagou R$100, você vai ter que vender por 150, por 170. Não é o jeito certo. Enfim, quando você constrói e organiza tudo, você deixa de vender os produtos e ficar no prejuízo. Porque quando você acaba queimando o seu estoque, você perde dinheiro. Aquele recurso financeiro poderia estar na prateleira. Então você acaba não trazendo o recurso necessário para a sua empresa, você compromete a sua margem bruta, sua margem de lucro, você compromete o seu resultado, você compromete a sua meta de lucro. Para você ter uma empresa altamente lucrativa, você tem que ter uma meta de lucro estabelecida. Então, olha a cadeia que acontece quando você não gerencia, quando você não monitora, quando você não está disposto a mudar de rota, sendo que você encontrou um obstáculo. Então, isso a gente está abordando no quesito planejamento. Você tem que ter aquela disposição para mudar de rota quando as coisas não parecem que estão caminhando para o caminho certo que você queria. E não é ficar insistindo, marretando nos mesmos erros, porque isso vai acabar não te levando a lugar nenhum. Então, você precisa estar consciente dessa importância de controlar as suas contas. E o que aconteceu? No cliente, nós estabelecemos novos horizontes, conversamos com os gestores, o brilho nos olhos, a energia que a gente pegou dos gestores, ela mudou totalmente o rumo. Eu trouxe novamente os gestores para perto e eles falaram, olha, realmente a empresa está comprometida conosco. Tudo aquilo que vocês prometeram lá atrás, que a gente estabeleceu uma meta e um desafio. Desafio mesmo. Então, tudo aquilo que a gente ofereceu para vocês, no quesito meta, né? Meta, uma premiação, que nesse caso desse cliente foi uma viagem. Uma viagem com acompanhante, no final de semana, no lugar requintado, né? Então, isso que nós oferecemos, olha, a gente continua de pé. Tá? Aquele número que nós tínhamos antes, nós revisamos, entendemos o cenário, traçamos os horizontes necessários e você continua competindo, você continua concorrendo, bastando você alcançar esse novo resultado, que neste momento foi uma redução. Então avaliou o cenário e traçou um novo horizonte. O brilho nos olhos foi sensacional. E você ainda esteja comigo, porque além de você conseguir esse prêmio, se você alcançar o desafio, 5 dígitos na sua conta, logo assim que você conquistar esse resultado. Então, olha, isso faz toda a diferença. Isso aumenta o seu lucro, mesmo com a redução das suas vendas. Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, fala comigo, converse comigo, e daí eu vou me empenhar para fazer a entrega, para tirar a sua dúvida e aumentar os lucros do seu negócio, levar a sua empresa para outro patamar. Convido você a comentar,
curtir, compartilhar, convida aquele seu empresário, amigo, cabeçudo, aquele turrão, né, que precisa fazer alguns tipos de mudanças, ou é você, né, que foi convidado. Mas enfim, que faça sentido para você e crie diferença no seu negócio. Muito obrigado por ficar até aqui comigo. Um grande abraço. Te vejo num próximo vídeo.